Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e hoje nós falaremos sobre os nomes de Jesus. Será que só Jesus, Cristo, Messias, o Salvador já não é suficiente? Para que precisamos aprender diferentes nomes de Jesus? Você sabia que cada nome de Jesus revela um aspecto do caráter dele e também um propósito específico? Por isso, quanto mais nomes conhecemos de Jesus, mais conhecemos do seu caráter e mais do seu propósito. O objetivo deste vídeo é que a gente se aprofunde no conhecimento sobre Jesus, que a gente tenha mais intimidade com ele e que por isso a nossa fé nele mesmo seja aumentada. Vamos que tem muita coisa pra gente ler. Olá, meus amados, espero que vocês estejam bem e como eu disse, tem muita coisa pra gente ler. Eu vou tentar com este vídeo colocar a nossa leitura da Bíblia em dia. Por mais que neste vídeo eu tentei compilar os nomes de Jesus, né? E para isso eu usei a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, né? A tradução da Nova Versão Transformadora que eu sempre cito aqui. Então, por mais que eu tenha tentado compilar todos esses nomes, né, e vou ler com vocês as referências, em quais versículos estão esses nomes e uma breve explicação sobre cada um dele, a intenção é que a gente consiga fazer uma aplicação pessoal à nossa vida, né? Não é só um título de Jesus, não é só um outro nome dele, mas sim um outro aspecto do caráter dele que pode ser revelado na nossa vida. A gente pode observar ao longo da Bíblia que Deus se importa com nomes. Tanto é que sempre que ele achou necessário, ele mudou o nome da pessoa. A gente vê isso no Antigo Testamento com Abrão virando Abraão, Sarai virando Sara, Jacó, Israel, Oséias, Josué. Nós vemos também isso com Simão virando Pedro, Saulo virando Paulo. Então, Deus se importa sim com o nome e cada nome novo que Deus dava para a pessoa representava para essa pessoa um novo começo e também uma nova missão, um novo propósito de vida para aquela pessoa. Aqui cabe uma nota que eu falarei sobre os diferentes nomes da pessoa da Trindade Filho, Deus Filho, Jesus, tá bom? Se Deus permitir, assim quiser, eu farei outro vídeo só com os nomes do Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então vamos lá. Como eu citei, eu vou usar essa Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, né? Ela é muito legal porque ela traz quadros de estudo. Então, por exemplo, tem um quadro aqui que são só os nomes de Jesus, mas aí tem um outro quadro que são os nomes do Messias. Tem outro quadro que é como Jesus se referia, né, a si mesmo. Tem um quadro que é nomes de Jesus em Apocalipse e todos esses quadros estão aqui espalhados na Bíblia. E aí eu tentei compilá-los e parece que tinham outros ainda que não estavam nesses quadros e eu tentei trazer aqui para o vídeo também. Vamos lá. O primeiro nome que vamos falar é Filho do Homem, e esse homem com H maiúsculo. Olha que interessante, nos evangelhos, essa era a forma que Jesus mais gostava de se referir a si mesmo. Esse título, esse nome, enfatiza a humanidade de Jesus, mas também revela que ele é divino. É muito interessante, nós vamos ver isso nas duas passagens que leremos. O primeiro, então, versículo é Mateus 26, 64. E o contexto é o quê? Jesus está sendo julgado por Caifás, que é o sumo sacerdote. Jesus respondeu: é como você diz, eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Gente, isso chocou o pessoal. Por quê? Olha a nota aqui desta Bíblia. Jesus declarou sua realeza e sua divindade de forma inequívoca. E por quê? Porque essas palavras de Jesus trazem à memória Daniel 7, 13 a 14, né? Numa visão que Daniel teve de que o Filho do Homem receberia então autoridade, honra e soberania sobre todo o mundo. Vamos ler. Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens do céu.
Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Amém. Glórias a Deus. E olha a nota sobre esses versículos. A expressão filho do homem também poderia ser traduzida por filho de Adão, identificando assim essa figura com toda a humanidade. Por isso que eu disse que esse título, né, esse nome de filho do homem, ele enfatiza a humanidade de Jesus. Porém, olha que interessante, para os judeus nos dias de Jesus, a afirmação de Jesus, de que ele viria com as nuvens do céu, né, como ele falou ali no julgamento dele, a Caifás, foi uma das mais fortes reivindicações de divindade que ele poderia fazer. Era blasfêmia alguém afirmar ser divino. As nuvens do céu mostram que o Filho do Homem é divino. Ao longo de toda a Bíblia, nuvens representam a majestade e a presença poderosa de Deus. Se a gente se lembrar, ó, a glória do Senhor apareceu em uma nuvem na entrada da lei no Sinai. E em Apocalipse também registra a vinda de Cristo com as nuvens do céu. Próximo nome é Pão da Vida e também Pão Vivo. Olhem só, Jesus, como nosso pão, ele satisfaz o quê? A nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida espiritual. Por isso, Jesus nos nutre, Jesus nos vivifica. Ele é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E quando ele diz que nós precisamos comer do pão, isso significa que nós precisamos aceitá-lo em nossa vida, nos unirmos a ele. Como isso? Crendo na morte e ressurreição dele e também decidindo obedecê-lo. Vamos ler então João 6:35. Olha só, o contexto aqui é logo depois da multiplicação dos pães, né? No dia seguinte, o pessoal foi tentar procurar os discípulos de Jesus e eles já não estavam mais lá, eles tinham cruzado o mar e ido em direção a Cafarnaum. E aí o povo vai em vários barcos atrás de Jesus e tem toda uma conversa legal se vocês quiserem dar uma olhada ali em João 6. Mas é nesse momento que Jesus responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. E está muito alinhado com o que ele fala mais para frente, já em outro momento, em João 6 também, só que 51-58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. A gente sabe que ele se sacrificou por nós. Ele ofereceu da carne, do sangue dele. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar de sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Nós vamos ver, amados, como pode, assim, todos os nomes de Jesus, né, que revelam aí um pouco do caráter dele, dos propósitos, nós vamos ver como os propósitos são unidos, unificados, porque essa parte aqui, ele fala, né, dele sendo o pão, ele cita ele também sendo esse filho do homem, né, que mostra a humanidade dele, mas que também revela a divindade dele. E aí ele também fala que quem come, né, desse pão tem a vida eterna, ou seja, venceu a morte, né? E que ele ainda ressuscitaria essa pessoa. E nós vamos ver mais pra frente
outros 2 títulos que têm muito a ver com essa última frase que eu falei. Próximo nome é Luz do Mundo. A luz de Jesus, ela representa tanto a vida eterna que ele nos oferece, quanto a revelação que temos de quem somos, tá? E onde andamos. Ele é luz. E também ilumina o caminho. Interessante porque ele é luz, então ele ilumina o caminho. Porém, também nós vamos ver que ele é o próprio caminho. Esclarece a verdade, deixa nossos pensamentos claros ao ponto de entendermos como devemos viver. Então, isso é a luz de Jesus na nossa vida. E são 2 versículos que eu vou trazer para ilustrar esse nome. É João 8:12 e João 1:4-5. Em João 8:12, Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Olha só, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. E João 1:4-5, né? Então é o comecinho de João, fala assim: aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe o quê? Luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Outro nome é Bom Pastor. Glórias a Deus que ele é nosso bom pastor. O bom pastor, ele é dono das ovelhas. Mas ele não só cuida das ovelhas, ele se dedica às ovelhas. Ele se entrega pelas ovelhas. Ele se sacrifica pelas ovelhas. Olhem só, João 10:11-16. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhes pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Somos nós. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém, Senhor. Que ele estava falando ali com os judeus e essas outras ovelhas, né? Que ele disse que não estavam naquele curral, que ele buscaria também e que nós seríamos um só rebanho, né? São os não-judeus, os gentios, todos nós, né? Graças ao Senhor, ele nos alcançou. Próximo nome, porta para as ovelhas. Bom, porta é o que? É o que dá acesso, é o que dá caminho. Então, ele como porta é essa mesma ideia, né? De ser o acesso, de ser por meio dele, E aí, voltamos para a analogia dele sendo o pastor das ovelhas e também sendo a porta. Vamos ler João 10:6-10. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Amém, Senhor. Bom, além da boa notícia que ele é a porta, né? Ele diz exatamente isso. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, né? Além dessa boa nova, né, para nossa vida, eu gostei também de prestar atenção que esse versículo tão conhecido como o ladrão vem para roubar, matar e destruir é só a parte A do versículo, é 10a, porque a parte B do versículo, né, é eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então, olha o contraste, né? A gente sempre se lembra que Satanás, o inimigo, é isso mesmo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então é isso que Satanás faz.
Mas eu acho legal a gente sempre dizer esse versículo completo, porque na sequência, né, no mesmo versículo, não para ali que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Termina com: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Que jeito melhor de terminar esse versículo, não é mesmo? Próximo nome: a ressurreição e a vida. Lembram que eu falei um pouquinho lá mais para cima sobre, né, quem comer do pão, mesmo que morto, viverá, e Cristo ressuscitará a pessoa no último dia? Então é isso, olha, a ressurreição e a vida. Por que Jesus se auto-intitula, né, a ressurreição e a vida? Porque ele, como Deus Pai, né, como Deus Criador, ele criou a vida. Ele que sustenta a vida. E ele, além de criar a vida e sustentar a vida, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Por isso ele diz que quem nele crê, mesmo que morto, viverá. E de que ele nos ressuscitará no tempo oportuno. Então vamos ler agora João 11:25. E o contexto dessa passagem é no momento que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Então ele acabou de encontrar Marta, que era uma das irmãs de Lázaro, né? A outra é a Maria. E aí o diálogo é o seguinte: então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, Larissa? Você crê nisso? É uma boa pergunta, não é? De novo, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não só ressuscitei. Eu criei a vida, eu sustento a vida, eu sou a própria vida, eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras estão vindo da própria boca de Jesus. E é muito interessante que ele continua: quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E logo na sequência, né, ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias que Lázaro estava morto. Próximo nome: o caminho, a verdade e a vida. Caminho a gente até pincelou já quando a gente falou de porta, né? Caminho, acesso, porta é por meio de Jesus. A verdade é o quê? É a realidade das promessas de Deus, é o cumprimento das promessas de Deus. Inclusive, olhem só esse versículo aqui que fala sobre verdade, né? Realidade da promessa de Deus, cumprimento da promessa. Tá em João 1:16-17. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E ele diz que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E vida, como a gente já viu no nome anterior, né? A ressurreição e a vida, ele é criador, ele é sustentador, ele venceu a morte, ele é a própria vida. Vamos ler onde está esse nome, esse título todo. É em João 14, 5-6. O contexto aqui são as últimas palavras de Jesus ali, todos os ensinamentos que ele, na verdade, passou para os discípulos antes do julgamento dele, antes dele ser crucificado, né? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Não sabemos nem para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. O próximo nome é a videira verdadeira. E é muito interessante que esse nome, esse título, está acompanhado da informação de que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então a gente consegue entender que ele, como videira verdadeira, ele é o tronco, ele é a fonte. Se nós que somos os ramos estamos fora desse tronco, dessa fonte, nós nada podemos fazer, nós não podemos produzir nada. Está em João 15, 1-2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Então, eu sou a videira verdadeira. Jesus é. Às vezes a gente tenta, se esforça, né, para conseguir alguma coisa,
mas a gente nem está, né, naquela situação, na tentativa de realizar alguma coisa ou de resolver um problema, a gente nem está fincado em Jesus, nem adianta, porque Ele é a videira verdadeira e só nós, como ramos, estando nele, é que a gente pode produzir alguma coisa. Outro nome que é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Olha só. Bom, Jesus cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, né, a respeito da primeira vinda dele, e ele vai cumprir a respeito da segunda vinda. Lucas 4, de 16 a 21. Gente, vejam que poderoso esse dia, essa cena. Olha só. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então fechou o livro e devolveu ao assistente e sentou-se, né? Ou fechou o livro ou enrolou o pergaminho. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Imagina só. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir, porque a escritura falava de, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas, ele me enviou, né? Para proclamar liberdade, recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano do favor do Senhor, aceitável do Senhor. E ele estava ali, então tinha acabado de se cumprir, porque ele estava ali e ele ia fazer tudo isso. Outro nome é o Filho de Deus. E esse a gente já ouviu bastante vezes, né? Bom, fora as incontáveis vezes que Jesus, né, se dirige a Deus, né, chamando Deus de Pai, e ele se referindo a si mesmo como filho, assim, são incontáveis. Eu até fiz uma pesquisa, ultrapassa 150, deve estar perto das 200 vezes em que Jesus faz isso, de se dirigir a Deus como Pai, se referindo como filho. Mas nós também temos muitas outras vezes em que as pessoas reconhecem que ele é filho de Deus. E a gente vai ler uma que está em Mateus 16 a 17. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E João 20, 30 a 31 também. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Isso é João escrevendo e dizendo pra gente, né? Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. O que você está achando dos nomes? Me fala, tem algum até agora que você não tinha ouvido ou que você não tinha captado algum aspecto daquele nome, né? Parte daquele propósito do caráter de Deus? Próximo nome é o Messias, o Cristo, o ungido. Vamos ver. Porque Messias é o termo em hebraico. Cristo é o mesmo termo em grego. E ambos significam ungido. E o que é ungido? Olha só, no contexto bíblico, ungido carrega tanto o sentido literal, tá? Que alguém foi ungido com óleo, quanto simbólico, alguém consagrado por Deus para uma missão especial. Por exemplo, a de Jesus, libertar seu povo e estabelecer seu reino. Vamos ler João 4, 25 a 26, que vai já ter menção dos dois, Messias e Cristo. Ah, e o contexto desses versículos é da conversa de Jesus com a samaritana. A mulher disse: Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Adoro esse daqui.
Temos até alguns versículos que colocam também como o ungido, né? Sem ser só o Messias ou o Cristo. E eu peguei a referência que está em Daniel 9:26a. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto. Bom, aqui se eu fosse explicar o contexto, acho que daria assim uma série de vídeos, né? Mas é parte da visão que Daniel teve, né? O próximo nome é mestre. E o que é mestre? E quem é mestre? É aquele que ensina ou que tem grande conhecimento e mentor. Tem até um momento em Mateus 23 que Jesus vai criticar assim severamente os líderes religiosos, tá? E ele vai explicar bem quem pode ser chamado de mestre. Principalmente com o M maiúsculo, é só ele, tá? Só ele é o nosso mestre. Mas vamos ler primeiro João 13, de 13 a 15. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Então é bem no momento, né, que Jesus lava os pés dos discípulos e é isso que ele fala para eles, né? Vocês me chamam de mestre e senhor e com razão, pois eu o sou. E aí em Mateus 23:10, que eu comentei, ele diz assim, no meio ali da crítica que ele está fazendo aos líderes religiosos, né, aos fariseus e aos mestres da lei, mestres com M minúsculo, tá? Ele fala assim, não deixem que pessoa alguma os chame de mestre, com M maiúsculo, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo, que era ele. Próximo nome, Senhor. E nós acabamos de ver, né, que ele fala exatamente, vocês me chamam de mestre e Senhor, e tem razão, porque eu o sou, né? Mas então, Senhor é um título que costuma ser traduzido como Javé, em hebraico. É o Deus Todo-Poderoso. E aí em Romanos 10:9, o que nós temos? Se com sua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Vamos falar de novo? Se com sua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Outro nome é um título grande, que diz aquele que tem autoridade para perdoar. Tá em Marcos 2:1-12. É aquele milagre que o paralítico vai ser levado por 4 homens, né? Vai descer ali pelo telhado e vamos ver aqui. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei, o M minúsculo, que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Só Ele tem autoridade para perdoar pecados, os nossos pecados. Outro nome, Salvador. Quem é o Salvador? É aquele que livra do pecado e do julgamento. Só Jesus pode ser. Atos 5:30-31. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o em um madeiro,
E Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Então a gente até vê aí outro nome, né? Príncipe. Quem exaltou? Jesus, Deus, né? Elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel e todos nós que fomos aceitos nessa família, arrependimento e perdão dos pecados. Outro nome é o Cordeiro de Deus. Na época do Antigo Testamento, os cordeiros eram sacrificados para a expiação do pecado. O Cordeiro de Deus, Jesus, morreu como sacrifício definitivo para a expiação dos nossos pecados. Olha só em 1 Pedro 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Olha só! O resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro e prata, porque isso aí perde o valor. Mas foi com o quê? Com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. E olha só que interessante também, em Isaías, nós temos isso sobre o Cordeiro de Deus, né? Mas também com o nome de servo justo. Olhem só, 53, 11 e 12. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Por isso, é o servo justo como o Cordeiro de Deus, está levando os pecados, né, os nossos pecados. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Gente, isso aqui é Jesus, né? Então ele é o servo justo, ele é o Cordeiro de Deus. Outro nome que ele compartilha com Deus Pai também é Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. Está em Isaías 7,14, mas Mateus cita isso também no nascimento de Jesus. Olha só. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Outro nome é Palavra de Deus, ou Verbo. Palavra pode ter o sentido de agente da criação. Pode ser também fonte da mensagem de Deus ao seu povo por intermédio dos profetas. E também palavra pode ser lei de Deus, né? Mandamentos. Ainda pode ser revelação especial de Deus. Olhem só em João 1:1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tem a outra tradução que a gente conhece também como verbo, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí nós temos uma lista de nomes, né? Que aparece em Isaías 9. E olha só quais são esses nomes. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ler. Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu. Olha só o Natal. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É interessante que cada nome, além de revelar esse aspecto do caráter de Jesus e um propósito específico, ele também pode nos servir ao longo do nosso dia a dia para uma aplicação bem pessoal. Por exemplo, ele é maravilhoso conselheiro, está precisando de ajuda, está precisando de conselho, pede a ele. Ele é maravilhoso conselheiro. Ele é Deus forte. Quando você se sente fraco, ele é o Deus forte, né? Ele é o Pai da eternidade. Perdeu o ente querido? Ele é o Pai da eternidade.
Ele é o nosso Pai da eternidade. Príncipe da paz, está com a sua vida cheia de tribulação, sua mente, seu coração não conseguem se aquietar? Ele é o príncipe da paz. E aí, nessa mesma ideia de trazer lista, né, de nomes que aí aparecem todos meio que juntos, assim, nos versículos, são os que aparecem em Apocalipse. O primeiro e o último, aquele que vive, testemunha fiel e verdadeira, leão da tribo de Judá, herdeiro do trono de Davi, fiel e verdadeiro, palavra de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, a brilhante estrela da manhã. Meus amados, esse que fala de fiel e verdadeiro, palavra de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, esses todos, eles estão ali em Apocalipse 19. É bem no momento que vai falar sobre o cavaleiro no cavalo branco. Caso vocês tenham a curiosidade de ler, se já não fizeram, mas sempre vale uma outra lida e deixar o Senhor revelar o que Ele quiser no nosso coração, porque são tantas imagens, tantos símbolos, tantas coisas, tantas referências, né, cruzadas, tanta intertextualidade, que vale a pena a gente ler e reler e reler. Mas assim, quando eu li esse do cavaleiro no cavalo branco, desta vez para fazer este vídeo, eu achei assim tremendo. Acho que eu vou ler com vocês, vamos lá. 19:11. Vi o céu aberto. Tá, é João, discípulo de Jesus, que teve toda essa revelação, essa visão. Olha só. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Prestem atenção. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Uau! Gente, que imagem é essa? Que imagem! Leiam novamente com calma, orem ao Senhor. É incrível, é incrível. E eu queria terminar também com Apocalipse, porque reúne alguns desses nomes também. Reúne Alfa e Ômega, o primeiro e o último, né? A brilhante estrela da manhã. E eu só queria dizer uma coisa, né? Por que eu vou acabar com Apocalipse? Porque Apocalipse, ele é um livro que ele é de julgamento para quem não crê, mas de esperança para aquele que crê. E eu vou encerrar o vídeo com a leitura de Apocalipse 22, de 12 até o 21, que é o último versículo da Bíblia. E assim eu termino o vídeo, tá bom? Eu espero que com essas palavras você seja cheio de esperança do Senhor e que com todos os nomes que nós lemos a respeito de Jesus, né? Os títulos, os nomes, diferentes nomes que ele tem, que possa trazer revelação nova à sua vida, que você consiga adorá-lo e glorificá-lo de formas diferentes, usando todos esses nomes, essa lista imensa de nomes que falamos dele. Ele merece toda honra, glória e louvor, e ele pode ser cada um desses nomes para cada um de nós, tá? Ele pode e ele é todos esses nomes para todos nós que cremos nele. Então aproprie-se desses nomes de Jesus na sua vida. Que ele seja, que você sinta ele sendo tudo isso que ele é. Ele falou que ele é. Apocalipse 22, 12 a 21. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhes retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Maranata.